Pessoal, vamos falar hoje sobre uma técnica que podemos baixar malware, infectar um computador sem precisar de um script externo que vai se conectar com o servidor C2. Bem, na técnica tradicional, a gente tem o que? A gente envia um documento, certo? Um Word, um Doc, um JavaScript, um HTA, qualquer arquivo, né? E aí esse arquivo cria um script que vai baixar, né, vírus, né, no seu computador e vai instalar. Ele vai lá na internet, vai usar alguma API e essa API ela vai baixar o vírus lá em um servidor externo, certo? Esse servidor tem um malware, ele vai fazer um download, vai fazer um download na sua máquina e vai instalar em alguma pasta. Bem, isso aqui é legal, mas também tem os proxies, né? Você tem que ter conexão com a internet. Para evitar que a gente se conecte com a internet, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem um problema. Como entregar malware sem precisar de um C2 externo? Simples, colocando a própria carga útil no documento de origem, ou na imagem e tal. Arquivos HTML5, além de bypass de proxy corporativos, bypass aí de extensões de zip, né, que são proibidas pelos web browsers, permite o contrabando de arquivos. No caso, eu posso contrabandear um arquivo zip, né? Então, attackers, né, atacantes encodam, né, arquivos maliciosos exe ou zip em base 64 e esses arquivos, né, quando você abre o HTML, ele baixa, né, o arquivo zip, o exe, que normalmente pelo Gmail você não poderia enviar, certo? Beleza, mas aí tem um problema. Como é que a gente vai como é que a gente vai executar essa carga útil, né? Você tem um arquivo exe, né? Esse arquivo exe, ele é uma carga, ele, por exemplo, você tem uma carga útil, né? Como é que você vai executar essa carga, né? O programa em si não executa, né? Você tem duas opções. Você tem uma opção, ação do usuário, né? Bom, dentro desse arquivo zip pode ter várias coisas. Pode ter um programa, um jogo ali, certo? Isso aqui é uma variante, certo? É uma variante minha que eu criei que usa esteganografia. A gente pode pegar uma foto, pessoal, e essa foto a gente pode juntar com o arquivo exe. E dentro do arquivo zip, né, a gente tem um arquivo zip. Dentro do arquivo zip tem um arquivo HTA. O arquivo HTA vai ler a foto, que na realidade é um vírus ali dentro, né? Tem codificado em informação binária, né? No caso, né? Tem codificado em informação binária ali, certo? Então, por exemplo, dentro do dentro da imagem, né, esteganografada, tem na realidade um código de um malware, né, que fica ali dentro do arquivo zip, né? Esse arquivo zip ele vai ali, né, o HTA ele vai ler esse arquivo zip sem se conectar com o C2. E esse arquivo zip, né, diferente das técnicas tradicionais, que o arquivo HTA vai se conectar com o C2 ou outro, seja qual for, o arquivo o arquivo é como é o nome? O arquivo HTA, como ele não vai se conectar com o canal externo C2, nas técnicas tradicionais de acesso essencial, isso aqui é uma técnica híbrida, é um método híbrido, ele não vai se conectar, então ele vai ler diretamente a carga útil na imagem esteganografada, na imagem que tem ali o vírus ali dentro, encapsulado, codificado ali, escondido, certo? E aí ele lê, depois da leitura, depois da leitura ele vai fazer o quê? Né? Ele vai instalar o vírus em algum local da sua pasta e ele pode fazer outras coisas. Ele pode apagar a parte que tem um malware, né? Começar de um entry point e vai para outro, né? Fica só a imagem, né? Apagando evidências forenses.
Então é isso. Então vocês vão ter como exercício, pessoal, escrever um arquivo HTML5, né, encodar um arquivo zip. Dentro desse arquivo zip vai ter um arquivo HTA, que não vai se conectar com a C2, e uma imagem esteganografada, que tem um código do vírus, certo? Vocês vão ler, né, o arquivo HTA vai ler o arquivo imagem dentro do entry point, de onde começa o arquivo MS-DOS header até o fim. E aí, pessoal, ele vai instalar o malware. Então, esse é o exercício, certo? Algumas pessoas que questionam. Ah, cara, mas também, né, eu posso encodar aqui, né, cavalo de Troia, certo? É verdade, eu posso encodar um cavalo de Troia. Eu posso pegar um arquivo zip, colocar um Minecraft pirateado, né? E aí dentro desse Minecraft, dentro desse Minecraft, né, o cara instala, né? Ele é coisado, né? Ele pode ter alguma DLL maliciosa, né? E dentro dessa DLL pode ter alguma coisa maliciosa, né? E aí o cara instala, né, esse programa e aí tem um vírus, né? Beleza, isso também é offline, né? Você não precisa baixar o malware, o malware já vem codificado dentro da própria carga útil, né? Chame de técnica de que chama técnica de transporte de carga, porque a gente não transfere carga, a gente transporta ela diretamente, né? Por exemplo, você tem um prédio, né? Eu pego e dou logo o cimento, né? E a receita logo para o prédio. Eu não crio um cano para me conectar com outra casa, para essa casa transferir o cimento, que é o malware, e entrar. Não. Eu pego logo uma receita, né? Um artefato, coloco lá dentro junto com a carga útil, tudo logo junto. E aí ele escreve lá. Então é isso, pessoal, certo?